Muito bem-vindos. Estamos começando o nosso penúltimo dia da nossa 13ª semana do farmacêutico, com um tema que é extremamente importante, mas que está trazendo resultados aí de 2 anos, mostrando que é um programa bem consolidado e que pode ser colocado, né, feito em qualquer prefeitura. Vou passar agora a palavra para a nossa presidente Giovana Ranquetá e logo retornaremos, começaremos. Boa tarde, pessoal. Com imensa alegria que a gente está aí no nosso 4º dia. Tu também está no mudo, Giovana. Acho que está demorando. Melhor, já entrou? Está me ouvindo? Tá. Acho que demora um pouquinho para... Mas obrigado, pessoal, pela presença de todos. O pessoal está entrando aqui, a gente está acompanhando aqui. Quero dizer para vocês que é com muito orgulho, né, e muita felicidade que a gente está aí no 4º dia de palestras, né, da 13ª Semana do Farmacêutico, e hoje com o tema Saúde Pública, que é a minha área de atuação, né, com as colegas aí, Ana Paula Rigo, Fernanda, Karine, com os dados, como a Cristine ali introduziu, né, do programa Cuidar Mais, que é um programa que trouxe muitos benefícios para os farmacêuticos das farmácias públicas, para a atuação deles, para a estrutura das farmácias públicas também, né, para o cuidado, a implementação, o início do cuidado farmacêutico, e isso traz muito orgulho para a gente que é gaúcho, né, porque é um programa aqui nosso do Estado, que está dando certo, e as gurias aí têm toda a propriedade aí para estar falando, né, desse programa. Quero que vocês aproveitem muito essa semana, 13ª Semana do Farmacêutico, que a gente está trazendo temas de todas as áreas, e todas são importantes para todos nós, né. Depois também das meninas, nós vamos ter a Liliane de Almeida Lima, que vai cuidados com documentação, portaria, 8ª Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado. Então, traz também, tanto para a parte pública como para a privada, são temas de interesse também. Convido vocês a ficarem até o final, que todos nós tenhamos uma boa quinta-feira, né, como tem sido todas as outras palestras. Vou fazer um convite também para todos vocês, para que vocês abram as câmeras para a gente tirar uma foto aqui do pessoal. Né? Acho que a Chayane que está conosco, né, Cris, ou tu, para tirar uma foto. Muito obrigado. Aí. Certo, então. Obrigado, pessoal. Passo, então, a Cristine, né, para introduzir aí com as gurias a iniciar a palestra. Então, agora iniciamos, né, com a palestrante Ana Paula Rigo, que ela é farmacêutica pela URGS desde 2001, mestre em avaliação de tecnologias em saúde pelo GHC em 2017 e especialista em saúde digital pela UFG em 2023. Trabalha no SUS desde 2011, atualmente ocupa o cargo de chefe de divisão de cuidados farmacêuticos no Departamento Estadual de Assistência Farmacêutica, ACESS, com o objetivo de implementar serviços farmacêuticos clínicos no SUS. É professora e tutora da Residência Multiprofissional de Saúde em Atenção Básica da Escola de Saúde Pública no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Ana, pela sua presença. Você está com a palavra. Oi, boa noite. Obrigada pela apresentação, Cristine. Boa noite, Giovana. Boa noite os demais colegas do Conselho e os colegas que eu estou vendo aqui dos municípios, né, já identifiquei algumas pessoas, a Andréia, a Marisa, o pessoal de São Lourenço do Sul, né, o pessoal da residência que está aí, a Karen, que pediu para a gente dar um oi para ela durante a apresentação. Então, que bom ver né, pessoas que trabalham no SUS e que estão acompanhando a gente, que trabalham e se dedicam à farmácia a cuidar mais.
Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação. Eu tive um imprevisto que agora, logo antes de começar a apresentação, a palestra, eu não sei o que aconteceu, minha internet caiu, que é algo que nunca acontece aqui em casa. Mas eu tô roteando do celular, tá? Qualquer coisa vocês me avisem, qualquer instabilidade, enfim. Deixa eu compartilhar minha apresentação. Deu, né, gente? Entrou? Sim. Entrou. Só vou colocar no formato apresentação. Deixa eu ver se está tudo certo. Só um minutinho, gente. Tá passando, né? Mas está cortada a tela, Ana. Tá pela metade, eu acho que tem que maximizar. Tem que botar na tela. Agora deu. Isso, agora deu. Deu, tá. Então, gente, como a Cristine falou, eu sou servidora concursada da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul desde 2011, né, há 13 anos, e agora, então, eu estou como responsável pela divisão de cuidado farmacêutico, que logo mais eu vou apresentar para vocês, é uma divisão nova dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica, né, e fico, então, como responsável com os demais colegas da equipe pelo programa Farmácia Cuidar Mais. Na palestra hoje a gente vai então apresentar o programa Farmácia Cuidar Mais, né, os objetivos do programa, no que consiste, como é organizado o programa. A gente vai apresentar alguns resultados que a gente já consegue compilar, né, desde o início do programa. Nós vamos também apresentar de forma mais específica, mais detalhada, os serviços clínicos farmacêuticos propostos pelo Farmácia Cuidar Mais, e também uns indicadores de monitoramento do eixo cuidado farmacêutico, que é um trabalho que a gente faz em parceria com a UFSPA, né, e com a professora Karine Blatt. Então, estão aqui com a gente, né, a Fernanda, que é minha colega, que vai apresentar o segundo objetivo do painel, e a Karine, que vai apresentar os indicadores, então, de monitoramento do cuidado farmacêutico. Bom, antes de começar a falar sobre o programa, eu queria falar um pouquinho para vocês, assim, de onde a gente vem, né, quem a gente é, porque como é um evento da Semana Farmacêutica do Conselho, imagino que deve haver também uma diversidade de pessoas participando, né. Então, eu queria esclarecer de onde vem o programa, né. Então, o programa é um programa da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, né, faz parte da gestão estadual. Ele vem do Departamento de Assistência Farmacêutica. Eu trouxe aqui o organograma da Secretaria da Saúde, né, para vocês terem uma ideia, assim, de como se estrutura a Secretaria, né. Aqui nessa linha que eu estou apontando com o mouse, são os departamentos da Secretaria, que são vários, né, como o Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, o Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Departamento de Regulação Estadual, a Escola de Saúde Pública, dentre outros, e entre os departamentos tem aqui o Departamento de Assistência Farmacêutica, e no Departamento de Assistência Farmacêutica a gente tem uma divisão que é a divisão de cuidado farmacêutico. A gente trabalha no centro administrativo, que é esse prédio aqui que as pessoas identificam como que tem um formato parecido com uma pista de skate, né, que é o centro administrativo do estado do Rio Grande do Sul. Bom, a divisão de cuidado farmacêutico, vou contar um pouquinho para vocês a história da divisão de cuidado farmacêutico, que é uma divisão bastante nova dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica. Ela foi uma divisão instituída em 2019, e logo depois veio a pandemia, né?
Então, a ideia, a partir da criação da divisão, era já começar a desenvolver ações, né, e programas para fomentar o cuidado farmacêutico, porém, a pandemia, em 2020, atrapalhou um pouco, né, ou bastante o nosso planejamento, e a gente optou, então, por, naquele momento, fazer um serviço de telecuidado voltado para pessoas com asma e DPOC, né, para apoiar, então, a atenção primária no cuidado a essas pessoas que eram um grupo de risco para durante a pandemia de Covid-19, né? Então, nesse tempo de pandemia, a gente desenvolveu esse serviço, esse protocolo de serviço para asma e DPOC, para ser desenvolvido por meio de tecnologias de informação, porém, a partir disso, a gente criou, então, uma expertise para um protocolo de asma e DPOC para também ser desenvolvido de forma presencial. Além disso, a gente tem outras ações, né, como Farmácia Vai Escola, que a gente passou a desenvolver desde 2021, e em 2021, então, foi instituído o programa Farmácia Cuidar Mais. E a gente segue, então, na sua implementação, né, implantação, aqui durante os anos, então, de 2022, né, 2023, agora em 2024, então, a gente segue implementando, monitorando, né, avaliando e estudando, então, novas oportunidades de ampliação do programa. Então, como vocês podem ver, eu queria trazer, assim, que a divisão de cuidado farmacêutico é algo ainda bastante novo, né, assim como o cuidado farmacêutico de uma forma geral, e que ainda precisa muito apoio para que seja desenvolvido dentro das farmácias públicas, né, e também dentro das farmácias privadas. Mas foi muito importante a institucionalização do cuidado farmacêutico na Secretaria Estadual da Saúde como uma divisão, né, isso nos dá garantia de que o programa vai ter continuidade entre os governos, né, nos dá maior possibilidade de planejamento a médio e longo prazo. Então, é uma questão bastante importante, assim, também para quem trabalha nos municípios, né, sempre pensar em alguma forma de institucionalizar o cuidado farmacêutico dentro das suas secretarias municipais, né, seja por meio de um núcleo de cuidado farmacêutico, um grupo que trabalhe com cuidado farmacêutico, claro, dentro da possibilidade de cada município e de cada realidade. Bom, falando então agora do programa Farmácia Cuidar Mais, né, então o programa Farmácia Cuidar Mais, ele foi instituído por uma portaria em 2021, é a portaria 649, ela estava aqui, eu acho que eu mexi no slide e ela acabou ficando fora do slide, mas enfim, a portaria 649 em 2021 instituiu o programa, e o programa ele consiste em transferência de recurso financeiro dos estados para os municípios, mas não o simples repasse de recurso financeiro, né? Esse repasse de recurso ele tem um objetivo, que é ampliar, qualificar e promover os serviços farmacêuticos clínicos nas farmácias de medicamentos especializados nos municípios do Rio Grande do Sul. Então, o Estado repassou dinheiro para todos os municípios que aderiram ao programa, os municípios, é um programa de livre adesão, né, o município não era obrigado a aderir, e a adesão, e o valor repassado dependia do porte do município. A gente classificou os municípios do Estado em 5 portes, de acordo com o número de atendimentos por mês que cada município realiza dentro do componente especializado da assistência farmacêutica, né? Então, os municípios de porte 1 são os municípios de menor porte, que atendem até 500 pacientes por mês na farmácia de medicamentos especializados, e porte 5 são os de maior porte, que atendem mais de 3.000 pacientes por mês. E o repasse financeiro, então, estava de acordo com o porte, né? O de porte 1, então, recebeu 70 mil, e o de porte 5, que foi o que mais recebeu 200 mil reais de repasse financeiro. E esse recurso financeiro, então, o Estado repassava e os municípios tinham algumas regras para aplicação do recurso, e uma delas era que esse recurso, então, deveria ser aplicado em 3 diferentes eixos, no eixo estrutura, no eixo cuidado farmacêutico e no eixo identidade visual. A maior parte do recurso
em torno de 55% do recurso, então teria que ser aplicado no eixo estrutura, com o objetivo de melhorar a estrutura e a ambiência das farmácias municipais, 15% desse valor, então, aplicado no eixo cuidado farmacêutico, com o objetivo de estruturar os serviços de cuidado farmacêutico, poderia ser utilizado, por exemplo, para a compra de equipamentos, né, para o cuidado farmacêutico, como balança, equipamentos para adequar também o consultório farmacêutico, né, caso há essa sala no local, né, o mobiliário, por exemplo, materiais de apoio ao cuidado farmacêutico, materiais de educação em saúde, por exemplo, e o eixo identidade visual, então, também deveria receber um aporte de recurso, em torno de 2,5%, para identificar, então, esses equipamentos em saúde, essas farmácias públicas, como fazendo parte do programa Farmácia Cuidar Mais, e uma farmácia, então, que oferece serviços clínicos farmacêuticos para os usuários. Então, aqui, né, eu trouxe um exemplo, assim, de cada eixo, né, do que a gente esperava, né, e o que já foi conseguido a partir desse repasse de recurso, né, então aqui o eixo estrutura, ó, então seria um recurso para aplicar na qualificação, né, da ambiência das farmácias, na construção de guichês semi-privativos para atender os usuários, por exemplo, né, fazendo essa adequação. Também poderia ser utilizado para melhorar o espaço de armazenamento da farmácia. Então, aqui a gente tem um modelo para ser usado na identificação da identidade visual das farmácias, que é o modelo que a gente forneceu, e aqui, então, o eixo cuidado farmacêutico, né, aqui já tem uma colega, né, na sua sala, então, prestando serviços clínicos farmacêuticos. Bom, a partir, então, do repasse desse recurso, o município assumia alguns compromissos com o Estado, né, que era de compromissos a respeito da regularização da farmácia, no sentido de cadastrar a farmácia no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, no CNES, apresentar um alvará sanitário atualizado da farmácia, ter uma certidão de regularidade técnica da farmácia, né, instalar, então, a identificação visual. Além disso, o município se comprometia, então, a partir desse repasse, né, a disponibilizar um percentual da carga horária do farmacêutico para que esse farmacêutico passasse a realizar serviços clínicos para os usuários, e também se disponibilizava, então, esse município, a partir disso, então, ofertar esses serviços clínicos para os usuários, né. A carga horária dos farmacêuticos está definida na portaria do programa de acordo com o porte do município. As farmácias de porte 3 e 4 deveriam, então, ter uma liberação de 20% da carga horária semanal do profissional farmacêutico para realização de serviços clínicos farmacêuticos, e as farmácias de porte 5, 30% da carga horária semanal do farmacêutico. Para as farmácias de porte 1, não foi estabelecido uma carga horária mínima, né, que deveria ser, então, cedida ao farmacêutico, porque a gente entende que numa farmácia de pequeno porte, normalmente o farmacêutico ele está sozinho, né, então ele tem que se organizar, ele tem que organizar o seu processo de trabalho, e a gente não quis, então, delimitar um período que ele deveria disponibilizar para realizar os serviços clínicos farmacêuticos. Quanto às farmacêuticas e farmacêuticos desses locais, né, que aderiram ao programa, eles também tiveram que fazer algumas adequações, né, que também constavam em portaria como pré-requisito, né, para passar a prestar os serviços clínicos farmacêuticos. Um desses requisitos era realizar o curso Cuidado Farmacêutico para pessoa com asma e DPOC, um curso que a gente, então, forneceu e ainda fornece, né, de forma autoinstitucional pelo Moodle da Escola de Saúde Pública. Além disso, né, esses profissionais, eles teriam que organizar o seu processo de trabalho para conseguir incluir nas suas rotinas diárias os serviços clínicos farmacêuticos, passar a realizar esses serviços clínicos farmacêuticos para pessoas com asma e DPOC, que são o público-alvo do programa Farmácia Cuidar Mais, né, e, além disso, registrar os atendimentos realizados no Sistema de Informação AME, que é o sistema de informação utilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, né, pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, para gerenciamento do componente especializado, né, tanto da dispensação
e agora também para os serviços clínicos farmacêuticos. O programa, a portaria do programa também estabelecia o tipo de serviço, né, uma cartela de serviços para ser realizada pelos profissionais, né? Então, a gente estabeleceu 3 serviços para pessoas com asma e DPOC. A primeira dispensação, a dispensação com orientação e o acompanhamento farmacoterapêutico. O município pode e tem autonomia, né, para decidir qual serviço gostaria de oferecer, se gostaria de oferecer todos, né, ou se gostaria de oferecer 2 serviços, mas pelo menos um serviço teria que ser ofertado por todos os portes, que é a dispensação com orientação, então todos eles deveriam oferecer a dispensação com orientação. Os portes 3, 4 e 5, além da dispensação com orientação, deveriam ofertar também a primeira dispensação, e o porte 5, que recebeu um aporte maior de recurso, e que deveria, segundo a portaria, né, construir ou providenciar, mobiliar um consultório farmacêutico, também deveria oferecer e deve ofertar o acompanhamento farmacoterapêutico. 446, eu vou começar a passar um pouco dos resultados, então, agora, explicar um pouco dos resultados do programa, né? 446 municípios do estado aderiram ao programa, o que está em torno de 90% dos municípios gaúchos. Nós temos no estado 497 municípios, e o recurso total repassado a partir dessa adesão, então, foram quase 40 milhões de reais, dentre todos os municípios que aderiram. De acordo com os portes, então, eu trouxe essa tabela aqui que apresenta o número total de municípios de cada porte que aderiu ao programa, que é essa coluna aqui. Então, vocês podem verificar aqui que a maioria dos nossos municípios são municípios de porte 1, que atendem até 500 pessoas por mês, né? Aqui tem o número, nessa primeira coluna tem o número total de municípios no Rio Grande do Sul, por porte, né? Então, 60%, quase 60% dos municípios que aderiram são de porte 1, e o menor número de municípios é o de porte 4, que são apenas 12 municípios, que atendem entre 2.000 e 3.000 pessoas, e porte 5, que são os maiores municípios, são 17 municípios no estado. Então, aqui tem os valores também repassados, né, de acordo com o porte dos municípios. No que a gente já avançou, então, a partir da implementação do programa, né? O que a gente monitora em relação, no nível de gestão, né? O que a gente monitora para verificar como está evoluindo o programa no estado, né? Então, a gente pode dizer hoje que 97% das farmácias de medicamentos especializados, né, ou especiais do estado, têm a sua regularização, estão regularizadas mediante a vigilância sanitária municipal, né, mediante o Conselho Regional de Farmácia, estão cadastradas no CNES, né, então apenas alguns municípios muito pequenos, que por vezes nem possuem um profissional farmacêutico morando no município, então eles têm dificuldade em ter a certidão de regularidade técnica, né, tem algumas dificuldades específicas, assim, então apenas poucos municípios não conseguiram finalizar ainda, né, a documentação, a questão de documentação da farmácia, né, e 90% dos municípios do estado já utilizaram, não, e a gente já teve, na verdade, 90% do recurso repassado utilizado, o que dá em torno de 35 milhões, então, do recurso, a gente consegue monitorar que já foi utilizado no estado, né? Então, alguns municípios, a grande maioria dos municípios já conseguiram utilizar todo o recurso repassado, alguns ainda têm recurso a utilizar, né, e seguem adequando a farmácia, realizando as compras que são necessárias para qualificar a estrutura, a ambiência e a identidade visual das farmácias. Então, aqui tem algumas fotos, né, de como esse recurso tem sido aplicado. Aqui a gente tem algumas fotos de como era antes, né, em alguns locais, assim, sem prateleiras suficientes para armazenar os medicamentos, né, sem espaço adequado. E aqui a gente tem algumas fotos de como
ficam as farmácias após a aplicação do recurso, né, com prateleiras adequadas, bins, né, com os medicamentos armazenados e organizados de forma, inclusive, evitando erros, né, durante a separação e dispensação. A gente teve também, muitos municípios compraram câmaras frias para adequar, então, sua estrutura, para qualificar, né, para ter câmaras frias reservas, enfim, para trocar, em alguns municípios ainda havia presença de geladeiras, né, domésticas, no armazenamento de medicamentos, então conseguiram qualificar a sua estrutura a partir do repasse financeiro. Aqui tem outros exemplos, né, de salas ainda mobiliadas de uma forma muito caseira, né, uma forma pouco profissional, né, e a partir, então, do recebimento desse recurso, conseguiram adequar. Aqui tem um exemplo de um consultório farmacêutico, que é uma foto que foi enviada para a gente de um município, que eu não sei dizer para vocês agora, não lembro qual é o município, né, de como ficou o consultório farmacêutico, né, como ficam os guichês de atendimento, né, de forma que haja a mínima privacidade para que um profissional consiga atender o usuário. Aqui tem uma identificação que a gente achou muito legal, né, de uma farmácia, onde diz aqui, ó, que a farmácia tem, né, atendimento farmacêutico, atende a população, presta o serviço clínico. Além desses resultados, então, na estrutura, né, e na documentação, na regulamentação, regularização das farmácias, o que a gente tem como resultado, né? Então, 411 municípios, dentre os que aderiram, já possuem um profissional certificado no curso Cuidado Farmacêutico para pessoa com asma e DPLC, né? Então, já tem 411 municípios, já tem farmacêuticos com habilidades, competências, né, e conhecimento para atender, para cuidar de pessoas que utilizam medicamentos para asma e DPLC. A gente tem em alguns locais mais de um farmacêutico certificado, né, o número total de farmacêuticos certificados no estado é de 610 farmacêuticos, e 427 farmácias do estado já realizaram pelo menos um serviço clínico, né, já começaram, a gente considera assim, pelo menos já começaram, né, já venceram a barreira inicial de começar a ofertar um serviço clínico, que a gente sabe que ainda é uma dificuldade bastante presente na realidade dos farmacêuticos, já que a nossa formação clínica ainda é bastante incipiente, né, e foi inserida nas diretrizes, na nossa formação, nas diretrizes curriculares das faculdades de farmácia há não muito tempo, né, então há uma série de barreiras a serem vencidas, né, mas a gente considera, assim, pelo menos um serviço clínico já foi feito em praticamente 100% das farmácias que aderiram, né, já foi vencida, então, essa primeira etapa. Bom, quanto à realização de serviços clínicos farmacêuticos, desde, então, de que o programa foi instituído, foram atendidos 15.401 pacientes com asma e DPLC, considerando a totalidade do estado, e foram realizados 28.753 serviços clínicos, né? Então, muitos pacientes já foram atendidos provavelmente mais de uma vez, o que é bastante importante, né, considerando o curso de uma doença crônica, considerando a complexidade do tratamento para asma e DPLC, né, a complexidade do uso do dispositivo inalatório para asma e DPLC, que muitas vezes exige mais de uma intervenção farmacêutica ou de um profissional de saúde, né, para que a pessoa consiga entender a forma correta de utilizar. É importante também, né, é muito importante o manejo da adesão também, né, para que as pessoas tenham a adesão adequada ao dispositivo inalatório. Então, a gente, inclusive, né, aconselha que de tempos em tempos o serviço clínico farmacêutico ele seja ofertado, mesmo para pessoas que estejam com um agravo controlado. Classificando, então, esses serviços clínicos que a gente elencou na proposta do Farmácia Cuidar Mais, foi realizado pelo programa, né, no escopo do programa, foram realizadas 7.946 primeiras dispensações, né, o serviço de primeira dispensação, quase 20 mil dispensações com orientação, que é a dispensação recorrente, né, após a primeira dispensação, depois que o paciente já iniciou o uso do medicamento,
e foram realizados em torno de 1.600 serviços de acompanhamento farmacoterapêutico, né? O que está de acordo também com o que a gente espera, né? A gente observa que há uma dificuldade maior em realizar um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, é um serviço, de fato, mais complexo, que necessita de um consultório farmacêutico, necessita de um tempo maior de dedicação também do profissional farmacêutico. Então, ele não é um serviço também necessário para todas as pessoas e para todos os usuários, né? É um serviço que a gente orienta que seja ofertado para pessoas que têm mais necessidade, né, mais dificuldade no manejo da doença, né, do agravo. Quanto aos benefícios, então, que a gente observa que a gente alcançou nesses 2 anos e meio, né, quase 3 anos de instituição do programa. Então, a gente observa que teve muita melhoria na estrutura das farmácias, tanto na melhoria de armazenamento das farmácias, quanto na ambiência das farmácias públicas. Em muitos locais, a farmácia de medicamentos especiais, ela é em conjunto com a farmácia básica, né? Então, esse recurso, ele foi utilizado para melhorar a farmácia pública, tanto para quem usa medicamentos do componente básico, quanto para quem usa o componente especializado. A gente percebe que já há uma integração maior do profissional farmacêutico dentro da equipe da saúde, a partir, então, desse cuidado ofertado ao usuário, que começa a haver uma mudança de paradigma do trabalho do farmacêutico para um cuidado centrado no usuário e não mais um cuidado centrado no medicamento. Né? Um benefício que a gente também espera alcançar e já vê também como sendo né, um fato que já vem sendo modificado é que o usuário comece a enxergar a farmácia como um estabelecimento de saúde, não apenas como um local onde ele vai buscar o medicamento, né, um local para retirar o seu medicamento. E além desses benefícios, né, a gente espera que ocorram, né, e que cada vez melhore mais o controle do agravo da asma e DPOC nos usuários atendidos, né, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida também, menores intercorrências devido ao agravo, menores taxas de internação, né, idas à emergência, necessidade de procurar especialistas, né, e com isso, uma otimização dos recursos em saúde. Quanto aos próximos passos dentro do programa, né, então a gente tem trabalhado para manter o programa ativo, né, para estimular e fomentar a realização de serviços clínicos farmacêuticos dentro das farmácias públicas, né, a gente sabe que muitos locais ainda têm falta de profissionais, né, que o profissional farmacêutico muitas vezes trabalha sozinho e faz tudo sozinho, então não consegue, acaba deixando a realização de um serviço clínico para depois, né, se preocupando mais com o acesso, o que é completamente compreensível, né, porque não tem nem como realizar o cuidado farmacêutico sem o acesso a medicamento. Então, é um objetivo nosso trabalhar, né, para buscar essa sustentabilidade. A gente também tem a intenção de incluir novas linhas de cuidado no programa, então a gente já está fazendo estudos para incluir a linha de cuidado de ISTs, né? A gente, então, quer buscar também ampliar o número de pacientes atendidos, incluir os municípios que não conseguiram aderir na primeira edição do Farmácia Cuidar Mais, e a gente vai seguir agora, então, avaliando os resultados do programa, né, buscando avaliar quais as modificações, então, que aconteceram na realidade, né, dos municípios e dos usuários a partir da implantação do programa. É isso, gente. Obrigada pela atenção. E a gente não sei, acho que a gente não comentou no início, né? Mas a ideia é ter um espaço para dúvidas, né? Mais ao final das palestras. Eu deixei aqui disponível, tem disponível o e-mail do Cuidado Farmacêutico, e tem também esse aqui é o Instagram do Cuidado Farmacêutico, né, da Secretaria Estadual, e a gente fica à disposição para outras dúvidas. A Fernanda, que é a colega que vem logo após a minha apresentação, então vai continuar falando, né, tentando detalhar mais, e vai detalhar mais os serviços clínicos farmacêuticos que a gente propõe, né, dentro do programa.
Obrigada, Ana. Eu vou deixar de novo, algumas pessoas entraram após, né? Por favor, coloquem, então, a palavra presente junto aos seus nomes. Podem já colocar as suas dúvidas no chat, que depois a gente vai perguntando para as palestrantes na ordem, né? E também dizer para todos se, permanecerem na sala, porque continua, né? Depois o próximo curso, a gente só vai ter um intervalo entre eles. Bom, Fernanda, né, dei as boas-vindas para as três, mas agora, né, especificamente para ti, apresentando ela, pessoal, para vocês, é graduada em farmácia pela URI, no campus Santiago, especialista em dermatologia sanitária, com ênfase em HIV/AIDS pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, mestre em assistência farmacêutica pela URGS, doutoranda em epidemiologia pela URGS, servidora pública no Departamento de Assistência Farmacêutica na Divisão de Cuidado e Qualificação da Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde, a SES. Fernanda, está com a palavra. Obrigada pela apresentação, Cris. Boa tarde, quase noite, né, para todo mundo. Já quero agradecer a atenção e cumprimentar a Ana, cumprimentar a Karine, cumprimentar o pessoal do CRF, todo mundo que está assistindo. Compartilhar aqui a minha apresentação. Só um momento. Qualquer intercorrência na internet, vocês podem me interromper, tá? Que eu repito. Todo mundo consegue ver? Sim. Tá ok. Então, pessoal, eu vou apresentar uma parte, né, da apresentação da Ana, que é uma continuação, que são os serviços farmacêuticos clínicos no âmbito do programa Farmácia Cuidar Mais. Mas antes da gente pensar como é que a gente chegou até aqui, né, nesse programa e na estruturação desses serviços, eu acho bem importante a gente contextualizar da onde que vem tudo isso, né? Qual era o contexto político e histórico mesmo da nossa profissão e da assistência farmacêutica como um todo. E acho que o ponto de partida principal aqui é o próprio SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, com a sua regulamentação, lá já ele já faz na sua primeira concepção, assim, ele já faz uma menção, né, da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, sendo um campo de atuação do SUS, né? Isso deu margem para a gente ter, hoje, políticas mais direcionadas, né? Naquele momento, as políticas, elas estavam sendo construídas para garantir o acesso a medicamentos, né? Então, o foco naquele momento era medicamento, como, por exemplo, a Política Nacional de Medicamentos. Com o tempo, né, e com a modificação até mesmo da nossa prática profissional, a gente foi entendendo, né, e remodelando a assistência farmacêutica. E aí começou a surgir o cuidado farmacêutico lá em 2004, né, então com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Ele foi descrito como um dos princípios da assistência farmacêutica, e lembrando que esse ano fazem 20 anos dessa política, e a nível estadual, a gente tem também um marco conjuntural, assim, para a nossa profissão, que foi a Política Estadual de Assistência Farmacêutica, elaborada em 2022, e ela também nos traz um respaldo para a gente pensar ações e intervenções em nível de Estado para implementar o cuidado farmacêutico. Então, ela foi uma política e é uma política muito importante para a nossa atuação. E, por fim, mas não menos importante, né, as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico, que foram lançadas esse ano pelo Ministério da Saúde, que são diretrizes que norteiam a implementação do cuidado farmacêutico, desde a sua implementação como um processo, até o seu monitoramento e a sua avaliação. Então, o cuidado farmacêutico, ao longo do tempo, né, ele foi sendo entendido como um modelo de prática, uma filosofia de prática. E ele é concebido, ele é materializado quando a gente propõe ações e serviços que são centrados na pessoa,
Então, vejam, num certo momento a gente tinha como prioridade garantir o acesso a medicamentos para as pessoas, né, que elas tenham um medicamento em casa para poder tratar a sua condição de saúde. E depois de um tempo, com a modificação da nossa profissão e também para atender as necessidades de saúde, né, do Brasil, a gente verificou que era necessário centrar esse cuidado na pessoa. Então, o foco né, desse cuidado, ele vai ser sempre o uso racional de medicamentos, a promoção da saúde, a prevenção de agravos e também resolver problemas que estão relacionados a esse tratamento ou a essa condição de saúde. A gente tem bem estabelecido na literatura científica, assim, vários estudos que já reportam e sustentam que a prática do cuidado farmacêutico tem vários impactos em distintos desfechos, né? Por exemplo, redução de idas à emergência, redução de idas a hospitais, redução de hospitalizações que não precisariam ser, né, feitas se a pessoa tivesse controle da doença, impacto também no número de reações adversas que são evitáveis. Então, são distintos desfechos em que o cuidado farmacêutico já demonstrou efetividade. E dentro do cuidado farmacêutico, né, a gente pensando ele de uma forma mais abrangente, dentro dele a gente tem esses serviços que a gente oferta. E esses serviços, eles podem ser categorizados a partir de atividades que o farmacêutico desempenha. Então, vamos pensar, a gente tem atividades que são técnico-gerenciais, que são atividades que elas estão relacionadas com o ciclo da assistência farmacêutica, né, com a cadeia logística da assistência farmacêutica. A gente tem atividades que são técnico-pedagógicas, que são essas atividades que já estão mais relacionadas ao protagonismo do farmacêutico em prestar orientações tanto individuais quanto em grupo, né, mas também, da mesma forma, qualificar outros profissionais, né, e a equipe de saúde, e também realizar o matriciamento. E as atividades clínico-assistenciais, que é justamente o que a gente vai falar agora, que são os serviços farmacêuticos clínicos. Então, como eu falei, os serviços farmacêuticos clínicos, eles têm como foco a pessoa, a família, a comunidade. Ele tem como objetivo prevenir doença, promover saúde, identificar problemas que estão relacionados com a farmacoterapia, mas é muito importante pensar que esses serviços eles têm que ser organizados para que sejam ofertados de acordo com as necessidades de saúde dos usuários do SUS, né? Então, a gente tem aqui distintos serviços com propósitos diferentes, né? Por exemplo, a gente tem o objetivo de engajar a autonomia do paciente no seu processo de cuidado. Então, a gente pode desenvolver um serviço farmacêutico clínico de educação em saúde, que existem diferentes formas de abordar, e também a gente pode, quando a gente tem como objetivo controlar, curar, prevenir complicações de doença, a gente tem uma sequência também de serviços que podem ser ofertados, né? Eu vou citar os principais, assim, por exemplo, o acompanhamento farmacoterapêutico, quando existe, na verdade, uma complexidade, né, maior em que aquela pessoa precisa de um acompanhamento, a revisão da farmacoterapia, e também outros serviços, por exemplo, a própria dispensação, né, que eu acho que é importante mencionar que dispensação não é só a entrega de medicamento. A dispensação, ela é um serviço farmacêutico clínico que inclui, inclusive, a orientação sobre o processo de uso e seguro desse medicamento, né. Então, são distintos serviços que vão contemplar diferentes necessidades das pessoas. E no âmbito do programa Farmácia Cuidar Mais, a Ana já trouxe isso muito bem, né? A gente estruturou os serviços e pensou na ASM, na DPOC, porque a gente estava no momento, né, num período de pandemia da Covid, as doenças respiratórias, elas estavam em evidência naquele momento, e também pela questão de
prevalência epidemiológica da asma e DPOC no estado e alta prevalência de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica para essas condições, né, fornecidos para essas condições. Então, é um campo fértil, né, foi um campo fértil e importante de intervenção que o programa Farmácia Cuidar Mais investiu. Então, vou começar falando agora dos serviços, tá? O serviço de primeira dispensação, ele é um serviço que é indicado para aqueles usuários que estão iniciando o tratamento. Ou seja, possivelmente é o primeiro contato deles com a própria doença que eles têm, é o primeiro contato deles com os medicamentos, com os dispositivos inalatórios, e nesse momento o farmacêutico ele precisa focar muito esse serviço no processo de uso do medicamento. Né? Aquele paciente ele precisa sair daquela consulta sabendo utilizar aquele dispositivo inalatório, sabendo para que serve, sabendo o que é medicamento de resgate, sabendo o que é asma, o que é DPOC, né? Então, toda essa contextualização da condição de saúde mesmo dele, do seu tratamento, ele precisa estar empoderado nesse primeiro momento, né, nessa primeira dispensação. Então, a gente fez no sistema AME, como a Ana falou, que é o sistema de registro, um espaço onde tem basicamente um checklist e o farmacêutico vai lá e marca, né, o que ele orientou em relação àquilo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente colocou algumas sugestões, mas a gente sempre destacou isso para os farmacêuticos, né? Esses protocolos, eles servem para orientar, para guiar, mas não precisa ser uma coisa rígida, né? Cada um tem a sua forma de prestar o cuidado. Isso é importante. Então, aqui a gente tem algumas orientações que podem ser dadas nesse primeiro momento, né? O segundo serviço farmacêutico clínico é a dispensação com orientação. Esse serviço já é indicado, é um serviço recorrente, né? Então, ele já é indicado para aquelas pessoas que já retiram seus medicamentos. O foco dele está na identificação de problemas relacionados à farmacoterapia, reações adversas, né, problemas de adesão, e se essa pessoa sabe utilizar esse medicamento. Então, aqui a gente a gente sugere que sejam utilizados 2 instrumentos, que são questionários validados, né, o questionário de avaliação do controle da asma, que é o ACT, e o questionário de avaliação do controle da DPOC, nos casos que necessitar para pacientes com DPOC. Né? Nós também fornecemos checklists que orientam a técnica de utilização de diferentes dispositivos inalatórios, e a gente também orienta a técnica do teach-back, que é um processo onde o farmacêutico orienta o uso daquele medicamento e ele pede para o paciente repetir essa orientação, que é justamente para a gente conseguir identificar as maiores dificuldades daquele usuário, né, e o que pode ser uma barreira, de repente, de adesão, de compreensão do seu processo de uso, né. Então, a gente também tem algumas perguntas que a gente faz, né, para que vem utilizando, justamente para saber a percepção do paciente em relação à sua doença, como é que ele está se sentindo, a gente faz essa verificação do controle da asma e da DPOC, e dentre outras perguntas, né. O último serviço farmacêutico clínico é o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico. Esse é um serviço que ele é mais complexo, justamente porque ele vai lidar com as complexidades principais relacionadas ao tratamento que muitos usuários têm, né? Problemas de adesão, problemas relacionados à polifarmácia, a própria dificuldade com o uso de dispositivos inalatórios, ou se a pessoa é idosa e tem mais dificuldade cognitiva de entender. Então, o acompanhamento, ele exige, né, esse acompanhamento durante 3 consultas sequenciais, mas que podem, né, serem feitas mais consultas a depender da necessidade desse paciente. Então, nesse serviço, a gente orienta que os farmacêuticos foquem muito no processo de uso do medicamento, na avaliação do controle do tratamento, façam revisão da farmacoterapia, avaliem a adesão,
né, ao tratamento, e também abordem questões não farmacológicas, né, como tabagismo, hábitos de vida, e também pensando muito nessa lógica que tanto a asma quanto a DPOC, elas têm muitos fatores que desencadeiam gatilhos para importantes crises, né? Então, conhecer esses fatores é uma forma de prevenir essas crises, né? Então, por exemplo, ambiente doméstico com muito tapete, poeira, mofo, umidade, cortina, animais domésticos, o próprio ambiente de trabalho. Então, essas questões, elas também precisam ser abordadas, né? Então, aqui embaixo, vocês podem verificar, a gente tem as abas do sistema AME, né, são abas que a gente colocou com sugestões, né, do que o farmacêutico pode orientar ou pode perguntar para ter essa avaliação do paciente e seguir esse acompanhamento. Importante também falar que o farmacêutico ele vai conseguir visualizar, né, o que ele atendeu em abas anteriores, por exemplo, na primeira consulta, se ele está lá na segunda consulta, ele vai conseguir visualizar esse histórico, também é muito importante. Então, aqui eu trouxe uma forma só para resumir, assim, deixar mais didático, né, todo o processo de como acontecem esses serviços, né. A primeira dispensação focada no processo de uso, né, nome do medicamento, posologia, para que serve, reações adversas. A dispensação com orientação já entra, né, trabalhando a percepção do paciente, como está sendo a experiência dele com seu processo de uso do medicamento, a efetividade, os efeitos adversos, a adesão e acompanhamento farmacoterapêutico que engloba tudo em diferentes consultas, né? E a gente faz esse registro no sistema AME. De forma a qualificar os farmacêuticos para o atendimento a esses serviços, né, com esses serviços, nós elaboramos materiais. Então, a gente tem diversos materiais, a gente tem vídeos, a gente tem manuais, folders, materiais de educação e saúde, e todos esses materiais a gente vai fornecendo para dar um suporte, né, para os farmacêuticos executarem. Esse primeiro manual é um manual de registro dos serviços farmacêuticos clínicos. Ele é um manual estilo tutorial, então ele fornece só informação de como que o farmacêutico vai registrar o seu atendimento no sistema AME, de forma bem objetiva, né? Mas é muito importante, porque é muito importante que o farmacêutico saiba documentar. A documentação do processo de cuidado, ela é muito importante para subsidiar a gestão do caso daquele paciente, e também como uma forma de reconhecer o profissional farmacêutico como um profissional que cuida, né? E a gente tem também um manual do eixo cuidado farmacêutico, que já é um manual mais teórico, mais explicativo, e aí ele aborda, né, todos os serviços de uma forma bem detalhada, que também é um suporte para eles executarem. Outra abordagem que a gente faz de educação continuada foi o curso, né, de cuidado farmacêutico para asma e DPOC, esse curso que a Ana falou anteriormente. Esse foi um curso pensado em 8 módulos, e também pensado para ser executado de uma forma fácil, rápida para os farmacêuticos. Ele é um curso bem completo, ele foi realizado num sistema vinculado à secretaria, né, no Moodle, sistema vinculado à ESP, na verdade, a Escola de Saúde Pública, e ele também teve a participação de diferentes profissionais que atuam nessas áreas de forma a qualificar o conteúdo desse curso. É nesse espaço, né, nesse curso, que a gente consegue colocar materiais atualizados, que a gente coloca os materiais de educação em saúde que a gente faz, né, vídeos para serem repassados aos usuários, ensinando as técnicas, e também vídeos de qualificação para os farmacêuticos, né, então são materiais diversos que são colocados aí. Uma outra abordagem, intervenção que a gente faz de educação continuada são as simulações de atendimentos clínicos, né? Quando a gente faz encontros com as macro-regiões de saúde do estado, os farmacêuticos dos municípios são convidados a virem a esses encontros, né? Então, geralmente, a gente reúne a maioria
E aí a gente apresenta, num primeiro momento, dados sobre o monitoramento do Farmácia Cuidar Mais, e num segundo momento a gente divide eles em grupos para fazer um espaço, né, para treinar habilidades clínicas, né? Então, cada uma de nós fica conduzindo, né, essa discussão. Então, a gente elabora um caso clínico. Esse caso clínico, a gente faz 2 versões dele, uma versão que vai ser dada para o farmacêutico, né, que no caso vai ser um voluntário, um farmacêutico de algum município, e outra versão a gente dá para o paciente, né, que também é um voluntário. Então, cada um deles vai ler, né, o seu é o mesmo caso, mas cada um deles vai ler a sua versão, e aí eles vão conduzir, né, um atendimento, o farmacêutico vai conduzir um atendimento de algum serviço farmacêutico clínico que a gente colocar no caso. Pode ser primeira dispensação, pode ser dispensação com orientação, pode ser acompanhamento farmacoterapêutico. E aí, durante essa simulação que eles estão fazendo, todo o resto das pessoas que estão na sala ficam observando, né? Antigamente a gente gravava em tablets e a gente visualizava depois todo mundo junto, essa gravação, e ia discutindo ponto a ponto. Hoje em dia, por uma questão mais de tempo, facilidade, a gente só faz a observação, né? Então, depois que eles finalizam essa consulta, essa simulação, a gente discute em grupo como é que foi esse atendimento. Mas essa discussão, ela não é num sentido de avaliar se a conduta do farmacêutico está certa ou está errada, né? Não é nesse sentido, mas num sentido de compartilhar a experiência, compartilhar práticas, né? É muito rico, é um espaço muito rico e muito potente para qualificar, né, os farmacêuticos, e também uma forma deles treinarem essas habilidades. A gente enxerga ainda que existe uma barreira muito forte na implementação dos serviços farmacêuticos clínicos, muito devido à questão de que a maioria dos farmacêuticos que atuam no Estado não tiveram uma formação básica dentro do seu currículo no ensino superior voltada para cuidado farmacêutico, porque é algo novo, né? Então, a ideia desse tipo de simulação é também para engajar eles, para fomentar e trazer essa troca. Aqui a gente tem algumas imagens de como ocorrem, né? Então, uma coisa importante é que a gente sempre leva para o farmacêutico, que vai ser o ator voluntário, a gente sempre leva os materiais que ele utilizaria se ele estivesse num atendimento real, né? Então, a gente leva guias impressas do AME, né? Um material impresso do AME, do registro clínico. A gente leva também algumas colinhas relacionadas aos dispositivos, né? Questões de farmacologia, assim, para explicação, e também as condições de saúde. A gente leva também o ACT e o teste de controle da DPOC, e a gente leva também os dispositivos, se eles quiserem utilizar, para tornar o mais fidedigno possível. Eu agradeço pela atenção. Agora, a professora Karine Blá vai continuar a apresentação para finalizar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Fernanda. Eu vou pedir a licença de vocês três, a gente combinou de fazer as perguntas no final, mas me chamou a atenção que daqui a pouco esse colega vai precisar sair antes. O Leonardo, ele levantou a mão, eu acho que ele quer falar. Leonardo, e ele levantou a mão na tua apresentação, Fernanda. Leonardo, tu queres fazer algum comentário, alguma contribuição? Ou, não sei, queres falar? Ou foi engano também, está levantado por equívoco? Se quiser, fica à vontade. Não? Acho que não. Então, não. Ok, então. Eu vou estar apresentando agora, então,
a nossa colega Karine. Ela tem graduação em farmácia, especialização multiprofissional em saúde da família, mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em avaliação de novas tecnologias em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tutora da Residência Integrada em Saúde, ênfase e intensivismo pela UFSPA, professora com programas de mestrado de mestrado profissional em enfermagem e tecnologias da informação e gestão em saúde. Seja muito bem-vinda novamente, Karine. Estás com a palavra. Está bem. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada, né, Cristiane e demais representantes do CRS pelo convite, né? Obrigada a Ana e a Fernanda também por compartilharem esse espaço. Vocês me ouvem bem? Tá bem assim a minha tela? Eu vejo que assim, ouvimos bem, só tu tá cortado um pouco isso. Tá. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, dando sequência à fala da Ana e da Fernanda, o nosso projeto que está sendo desenvolvido, né, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, justamente com o objetivo de monitorar os serviços clínicos implementados no eixo do cuidado farmacêutico no âmbito do programa Farmácia Cuidar Mais, né? Então, sou farmacêutica e pesquisadora, né, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse projeto é um projeto que a gente iniciou lá em 2021, né, logo que o programa foi lançado, e a gente tem financiamento, né, de um edital do programa do pesquisador gaúcho, né, o edital 07 de 2021. Então, o objetivo do projeto, né, é monitorar e avaliar os serviços clínicos. Então, dentro de todos os objetivos do programa Farmácia Cuidar Mais, nós nos propomos, né, a monitorar esses resultados dos serviços clínicos implementados. Então, os nossos objetivos específicos foram inicialmente elaborar os indicadores que a gente iria utilizar, né, aplicar esses indicadores no que a gente chama de diferentes fases do programa, que é a fase inicial, né, que é quase como um diagnóstico de como estava a situação, uma fase intermediária e uma fase avançada, né, do programa Farmácia Cuidar Mais. E também com uma proposta de realizar pelo menos 2 encontros de educação continuada, né, para os farmacêuticos que contribuem, então, para a implantação dos serviços clínicos. Nós realizamos um encontro com 5 das 6 das 7 regionais de saúde no ano passado, e esse ano, né, por conta das enchentes e das questões de outras demandas, né, dos farmacêuticos e também do problema das estradas, a gente postergou esse segundo encontro, né, para o próximo ano. Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, para quem já ouviu, talvez, as apresentações, né, nos municípios, possa ser um pouco repetitivo, mas também vou trazer resultados novos e mostrar um pouquinho como que a gente pensou, né, nesse projeto. Todo mundo que estuda, né, planejamento ou planejamento estratégico, né, lembra da história da Alice, quando ela está perdida, né, e que ela pede para o gato aonde que aquela estrada ia dar, e o gato pergunta onde que ela quer chegar, né, e ela fala que não sabe, e o gato fala, bom, se tu não sabe onde quer chegar, qualquer caminho, você pode seguir qualquer caminho, né. Então, nessa lógica, assim, né, que a gente sabe onde quer chegar, né, que a gente almeja, né, essa implantação dos serviços clínicos e que a gente quer ver os resultados em termos de melhoria, né, da qualidade de vida do paciente, efetividade dos tratamentos, assim, que a gente teve esse olhar, né, bastante cuidadoso e cauteloso, né, de pensar que indicadores seriam possíveis para monitorar essa implantação dos serviços clínicos. Então, a maior parte das avaliações que a gente tem no Brasil de assistência farmacêutica, né, num contexto assim mais local,
elas são avaliações que envolvem gestão, né, ou mais questões relacionadas, né, à parte de gestão da assistência farmacêutica, sustentabilidade da política de assistência farmacêutica. E a gente não tinha muitos indicadores, e ao mesmo tempo a gente tem uma especificidade, né, do programa em si, da organização do componente especializado aqui no Rio Grande do Sul, né. Então a gente discutiu, né, bastante, assim, que cuidado farmacêutico, quais serviços clínicos que nesse momento seriam importantes a gente verificar se estão sendo realizados ou avaliar se vão ser realizados, né, e que indicadores que seriam adequados, né, nesse contexto e quais seriam as nossas metas, né. Então a gente entende que essa avaliação ela é importante para a gente mostrar onde a gente quer chegar, né, e desde onde a gente está, no sentido de e que passos que a gente precisa dar. Então, claro que a gente sabe que isso é um processo, né, e que depende de vários atores e de várias incentivos, assim, né, mas ao mesmo tempo ter essa imagem, objetivo de onde a gente quer chegar também é importante, assim, né, e dentro da academia, né, a gente sempre fala assim, nem sempre a gente quer que todos os alunos sejam 10, né, mas se a gente consegue, né, fazer com que um aluno 5 passe a ser 7, e que um aluno 7 passe a ser 8 ou 9, a gente tem um avanço no conhecimento, no aprendizado em relação a esse aluno. Então, com esse olhar, né, a gente pensou esses indicadores dos serviços clínicos farmacêuticos. Então, inicialmente, o que a gente fez foi montar, né, elaborar a nossa matriz de avaliação. Então, eu coloquei aqui mais ou menos as cores e o próprio tamanho, né, das bolas, no sentido que representam que alguns indicadores a gente considerou que eles tivessem mais peso em relação, né, a outros, no sentido da importância que eles são. Que eles têm, né, para o serviço e pensando, né, no nosso paciente, que é o usuário do medicamento, né, do componente especializado ou dos medicamentos especiais que o Estado disponibiliza. Então, a gente tem 8 dimensões, né, tem algumas dimensões que têm apenas um indicador, porque são específicas do que a gente está avaliando, então, a gente propôs, né, que a gente medisse 2 indicadores que são bem importantes, que é o controle da doença. Então, a gente não pode falar só em acesso ao medicamento, a gente acredita que a gente tem que atingir o controle da doença, né? Então, esse é um bom resultado se a gente está sendo efetivo no sentido de esse acesso está sendo efetivo, né? Então, quantos pacientes realmente têm controle da asma, né? E quantos pacientes realmente têm controle do DPOC, né? Considerando toda essa cadeia de cuidado, depois que você tem o diagnóstico, o acesso ao medicamento, a gente precisa alcançar esse controle da doença. Então, esses indicadores têm peso 10, cada um deles tem peso 10 na nossa avaliação. Depois a gente tem um indicador de adesão, que a gente mediu a partir da retirada dos medicamentos do paciente. A gente entende que tem algumas limitações, mas foi o que foi possível medir, né, nesse momento. Esse indicador tem peso 8, e a gente tem 11 indicadores de atividades clínicas do farmacêutico, e depois tem um slide que eu acho que eu vou falar mais específico deles, mas eles têm peso 42 na nossa avaliação. A gente tem 3 indicadores de segurança, 2 indicadores de educação e saúde e 2 indicadores de educação continuada. Isso, desculpa que eu escutei um barulho estranho aqui na minha casa. E a gente tem o indicador de consultório, que é, na verdade, uma meta, né, do próprio programa Farmácia Cuidar Mais, que é ter... Gente, tem alguém jogando uma coisa na minha janela. Só um pouquinho. Desculpa, pessoal. E a gente tem um indicador de consultório, que é o indicador
do próprio objetivo, né, do programa, né, que é ter o consultório, e ele tem um peso 2, mas a gente achou, é um peso menor, mas a gente achou que é um peso que é importante, que era importante a gente ter, né, esse indicador. Então, aqui mostra um pouquinho, né, no geral, na nossa matriz, quais são o intervalo de pontos que cada município pode atingir, né? O total de indicadores são 22, e alguns municípios têm menos indicadores, tem menos 2 indicadores que não são aplicados aos indicadores, porque são os municípios, nesses indicadores de efetividade de asma e DPOC, só são aplicados aos municípios de porte 4 e 5. Então, aqui a meta, né, de a gente implantar, na verdade, é aplicar essa matriz 22, 23 e 24, e aqui que eu vou falar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pensou em atividades clínicas, né, então relacionado ao que a própria Fernanda colocou, em relação, né, à proposta do programa. Então nós valoramos quando o farmacêutico faz a primeira dispensação para o paciente com asma e DPOC, quando essa dispensação, todas as dispensações, né, subsequentes são feitas pelo próprio farmacêutico, né, para pacientes com asma e DPOC, se os farmacêuticos orientam para o processo de uso do medicamento, se eles orientam para os resultados esperados do uso do medicamento, se eles orientam para os possíveis efeitos adversos, né? Se eles fazem registro do atendimento no prontuário do paciente, se eles fazem orientação para o transporte dos medicamentos, armazenamento, se eles avaliam e monitoram os exames, e se fazem conciliação de medicamentos e avaliação de interação entre os medicamentos. Então, vocês veem aqui que os primeiros, eles têm peso 4 na nossa matriz, e os segundos, esses 3 últimos têm peso 2. Eles têm um peso menor, não porque a gente não acha que sejam importantes, mas sim porque a gente acha que a gente gostaria que os municípios, os farmacêuticos, né, fizessem essas atividades, mas que nesse momento, talvez isso seja mais difícil, por uma questão de organização, de tempo, né, de treinamento, enfim, mas ao mesmo tempo a gente considera que são nosso objetivo-alvo lá, né, onde a gente gostaria de chegar, e a gente conseguisse que os farmacêuticos desenvolvessem essas atividades aqui. Então, a gente tem, na segurança, a gente colocou 3 aspectos. Eu acho que a gente tem bastante discussão de segurança no hospital, mas a gente ainda tem uma discussão fraca, né, da segurança do paciente no âmbito ambulatorial. Então, nós pensamos em registro das suspeitas de efeitos adversos, se o farmacêutico faz registro de erros de dispensação e se ele faz dupla checagem na dispensação. E, além disso, na educação em saúde, se o farmacêutico tem à disposição, né, materiais de educação em saúde que podem ser ofertados para o paciente no momento da dispensação, se eles participam de grupo de educação em saúde e se eles, no último ano, né, fizeram ou não alguma atividade de educação continuada, o farmacêutico, ou se ele propôs e organizou alguma atividade de educação continuada para a equipe, tá? Então, assim, de uma forma bem rápida, bem sucinta, esses são os indicadores que a gente utiliza para monitoramento das atividades clínicas, né, do farmacêutico. Essa aqui é a matriz, que a gente até acabou de sair hoje acabou de sair o nosso artigo, assim, se vocês quiserem conhecer. Então, lá tem um detalhamento maior de qual é a fonte do indicador, como é que ele calcula e que critério que a gente utilizou, né, para nota, quando que o farmacêutico, né, recebe ou não aquela nota. Então, para muitos, a gente não colocou que precisa ser 100% dos pacientes, né, que tem controle da asma, por exemplo. Mas se o município farmacêutico consegue ter 50% dos pacientes com controle da asma,
isso já seria um bom resultado, né? Nesse momento, a gente acredita que esse é um bom resultado. Então, vocês conseguem ver todo, né? Depois eu digo o título do artigo, se vocês quiserem pesquisar, mas esse detalhamento, né, de quais indicadores e como calcular os indicadores. Então, os nossos primeiros resultados, assim, que agora a novidade, né? A gente já apresentou os resultados da fase inicial, mas agora divulgando os resultados que comparam já as notas que os municípios obtiveram na fase inicial com as notas da fase intermediária, tá? Então, na fase inicial, a gente teve 351 farmacêuticos que responderam, né, do total de municípios que aderiram ao programa, e na fase intermediária, 386, aqui tem um erro de digitação. E daí a gente tem uma nota média, né, dos municípios que aderiram ao programa, a nota média inicial foi 16,4, lembra que a nota poderia ser de 0 a 100. Claro que no início a gente ficou triste, né, com essa nota que a gente obteve, mas de uma certa maneira a gente também tem essa consciência, né, que talvez seria esse resultado, porque como também já foi falado anteriormente, a gente o farmacêutico, né, se dedicou por mais tempo, né, às atividades de logística, de gestão, e menos às atividades de cuidado, por diferentes aspectos. Então, a gente também né, tem esse olhar, né, que essa é a realidade dos nossos municípios, né, enfim, e que a gente tem, né, esse objetivo de justamente melhorar, né, essas notas. Então, num segundo momento, quando a gente avaliou na fase intermediária, essas notas médias ficaram em 35,4. Então, praticamente a gente duplicou os valores, né, as notas dos municípios depois de 1 ano e meio, quase 2, de implantação do programa Farmácia Cuidar Mais, tá? Então, houve melhora em praticamente todas as dimensões que a gente se propôs, né, para avaliar e monitorar a implantação dos serviços clínicos farmacêuticos. Menos, né, na parte de educação continuada, e não teve também melhora significativa, né, no controle da efetividade da asma e na efetividade da DPOC. Então, aqui a gente consegue ver cada indicador específico, assim, de qual foi a nota, né, que se conseguiu aumentar. Então, vocês veem que muitos indicadores a gente conseguiu, nesse período, né, de implantação, de incentivo para a implantação do cuidado farmacêutico, a gente conseguiu melhorar as notas, né? A adesão foi um deles, primeira dispensação, orientação para o processo de uso, orientação dos resultados esperados, avaliação e monitoramento de exames, conciliação, avaliação de interação, e orientação dos possíveis efeitos adversos, né? A presença do consultório, nesse caso, o consultório não precisa ser exclusivo do farmacêutico, mas desde que o farmacêutico tenha, né, uma sala que ele possa fazer uma orientação. Registro dos efeitos adversos, registro dos erros e de dupla checagem, né? Foram todas, e ainda mais a questão do grupo material de apoio, e participação do farmacêutico no grupo de educação e saúde. Então, a gente ficou muito feliz, né, com esse resultado de a gente aumentar as notas de praticamente, né, quase todos os indicadores, dos 22 indicadores, em relação, né, ao primeiro ano, ou ao diagnóstico, né, dos serviços clínicos no âmbito dos municípios, né, do estado. Aqui, só para frisar algumas coisas, né, que eu já falei, a nota média, né, aumentou de 16 para 35,4, quase todos os indicadores melhoraram, né, e uma coisa que a gente observou é que as notas foram maiores, as notas, na verdade, de atividades clínicas do farmacêutico foram maiores em municípios de menor porte. Então, a gente talvez presume que alguns municípios estejam mais organizados, ou o farmacêutico trabalha em equipe, né, o único farmacêutico, e é ele que faz a dispensação, e ao mesmo tempo é ele que acompanha e monitora o paciente, né.
Orientação para o transporte e armazenamento foram os indicadores que mais pontuaram na fase inicial. Talvez uma preocupação dentro desse contexto dos medicamentos do CEAF, né, sejam essa orientação para transporte e armazenamento, tá? E na fase intermediária, outros indicadores pontuaram também de forma melhor, né, como a orientação para os resultados esperados, o monitoramento de exames, né? Então, a gente conseguiu visualizar alguns resultados. A ideia, né, é que a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, né? A gente tem esses indicadores, essa proposta de a gente acompanhar, né, a implantação dos serviços clínicos farmacêuticos nos municípios que aderiram ao programa Farmácia Cuidar Mais. Mas o monitoramento é só uma pequena parcela, né, de todas as coisas que tem que fluir ou congruir, né, para a gente conseguir ter bons resultados, né, em termos de implantação dos serviços clínicos. Assim, acho que a gente tem lido bastante, né, sobre implantação em outros países, enfim. Então, claro que o incentivo financeiro, né, é bem importante, mas a educação continuada do farmacêutico, a motivação individual, o apoio dos gestores, né, a formação acadêmica, então são outros aspectos que precisam andar em conjunto, né, para a gente conseguir essa implantação dos serviços clínicos do farmacêutico. Tá? Aqui é um pouquinho das fotos, então a gente agradece, né, imensamente a todos os farmacêuticos do estado que responderam os questionários, que participaram, né, dos encontros presenciais. Isso foi bem importante, né, para a gente divulgar o projeto e conseguir fazer as atividades previstas, assim. Aqui é o nosso artigo, que hoje saiu, né, na revista da Unijuí, que é Contexto de Saúde, então Indicadores do Cuidado Farmacêutico para o monitoramento da implantação do programa Farmácia Cuidar Mais. Não se faz sozinho, né, pesquisa e implantação de cuidado farmacêutico não se faz sozinho. Então, essa aqui é a nossa equipe, né, que trabalhou desde o desenvolvimento dos indicadores, da matriz e a aplicação dos indicadores, né. A gente também tem alunos de graduação que participam do projeto. Então, muito obrigada, né, esse aqui é meu e-mail, se vocês querem entrar em contato, e agora acho que a gente pode responder as pesquisas. Peço desculpa, tá? Mas realmente tinha alguém jogando alguma coisa na minha janela e atrapalhou um pouquinho aqui. Não tem problema, né? A gente ao vivo, assim, né? Assim mesmo, né? As coisas acontecem. Em casa, né? Obrigada, Karine. Obrigada às três, tá? Pela palestra. E o pessoal pode colocar suas dúvidas aqui no chat, mas eu já vou fazer um registro e também uma pergunta que me surgiu aqui. Ontem nós tivemos um evento Mérito Solidário, onde a secretária da Saúde esteve, e ela mencionou esse número que a Ana Paula disse dos 446 municípios, e ela falou com muito orgulho do programa, gurias. Então, assim, para os farmacêuticos que lá estavam, para todas as, não só, né, nós tínhamos autoridades, né, tínhamos entidades, então foi muito importante a gente saber, né, que a pessoa que é a responsável pela secretaria, né, sabe da importância do programa. E aí, assim, ouvindo vocês falar, gurias, eu acho que é importante, né, citar. E a gente viu isso em outras palestras de outras áreas, né? Não importa. A gente nota, assim, toda uma estratégia, né? Para acontecer o serviço, o quanto é importante isso para que realmente seja efetivo, né? E aí eu pergunto para vocês assim, como vocês comentaram, né? O farmacêutico, ele tem muitas atividades, a gente sabe, administrativas, né? Que fazem com que ele, às vezes, se distancie. Fiquei pensando, seria, por exemplo, assim, uma sugestão que vocês dão, ele selecionar uma vez por semana, alguma periodicidade específica para esse momento, né? E se vocês devem ter ideia para passar para os colegas, quanto tempo leva um atendimento, consulta farmacêutica?
Não sei quem de vocês quer responder. Eu posso começar, Ana, mas depois, se vocês quiserem. A gente vai ter que aprender a fazer consulta rápida. A gente vai ter que cumprir os objetivos, né, da consulta, fazer o registro, mas a gente vai ter que ter estratégias, né? Quando a gente vai numa consulta médica, a gente vê diferentes estratégias de perguntas enfim, modelos de conduta que vão, ao mesmo tempo, ter empatia com o paciente, mas, ao mesmo tempo, permitir que a gente seja objetivo em alcançar, né, os objetivos daquela consulta farmacêutica. Então, isso também é uma questão de formação, treinamento, né? E daí, claro, vão ter consultas que demoram mais e demoram menos, mas a gente vai ter que dar o tom, né, nesse sentido. Tipo, não é uma conversa, né, com um amigo, é uma consulta e que eu tenho um objetivo terapêutico dessa consulta, assim. Então, não dá para dizer quanto, mas a gente vai ter que treinar essa habilidade, né, de ser também efetivo no tempo que a gente tiver disponível, né. E outra coisa que eu sempre falo, e falo nos treinamentos, assim, né, a proposta é que a gente tenha várias consultas com aquele paciente. Então, a gente não precisa atacar todas essas coisas numa mesma consulta. Então, eu posso ter um objetivo na primeira consulta em fazer orientação para o efeito esperado e como usar o medicamento. Depois, eu posso fazer medidas não farmacológicas. Em outro momento, eu posso avaliar novamente se está usando corretamente, né? Por exemplo, os medicamentos, os medicamentos de asma, assim. Eu acho que a gente vai desenvolver essa habilidade e vai partir do pressuposto que essa é uma das consultas, mas que eu vou fazer várias consultas com aquele paciente. E assim, eu acho a ideia do, tempo protetor, né, assim, protetivo para poder fazer isso, assim. E acho que já é um início, assim, se eu tenho várias atividades, eu posso dizer, olha, na quarta-feira de tarde, eu vou fazer atendimento para paciente com asma e, de preferência, eu vou marcar, agendar esses pacientes, né, ou vou divulgar que na quarta-feira eu vou estar disponível, e depois eu não vou marcar reunião, não vou fazer nenhuma atividade naquele período, né. Em 2002, quando eu era estudante de farmácia, eu tinha acompanhei uma farmacêutica que fazia dispensação de HIV, e ela atendia só na terça e na quinta tarde, no horário que os pacientes vinham para consulta, e eles também passavam na farmácia. Então, não tinha dispensação em outro horário, né? Era, claro, era num outro momento do programa do HIV, talvez com menos pacientes, mas eu acho que a gente tem que começar. E também, ok, não conseguimos fazer para todos, então vamos fazer para 1, 2, 3, 10, quando ver a gente vai estar fazendo para vários, sim. Então, acho que é interessante a estratégia, assim, pelo menos 1 dia, 2 dias na semana, começar a organizar. Acho que pode ser um início, um pontapé. Alguém de vocês, gurias, gostaria de complementar o ok? Tem mais umas perguntas aqui no chat também. Eu acho que só complementando, assim, que a Karine disse, né, só acrescentar que os farmacêuticos que estão começando o serviço, que não têm muito tempo disponível, né, é importante também eles elencarem quais pacientes eles vão atender, né, a gente já fez uma parte desse trabalho, que é eleger os pacientes com asma e DPOC, né, mas dá para ir além nessa estratificação de pacientes, né, dá para começar a atender, por exemplo, apenas os idosos, ou dá para começar a triar aqueles que têm mais dificuldade no uso do medicamento, né, para isso pode ser usada a própria equipe da farmácia, né, a equipe da farmácia, os auxiliares de farmácia podem ser treinados para conseguir triar pacientes que eles observam que têm mais dificuldade no entendimento do uso do medicamento ou quanto ao seu agravo, e podem reportar isso para o farmacêutico, né, triando esses pacientes para que o farmacêutico faça esse atendimento relacionado mesmo à consulta farmacêutica, né? Então, acho que tem diversas estratégias que podem ser utilizadas e a gente tem que aprender, eu acho que é isso, acho que a gente vai ter que aprender, né, desenvolver, como a Karine falou, essas habilidades, essas competências, aprender a organizar os nossos processos de trabalho, dentro das nossas possibilidades também, né, porque em muitos locais também a gente não acha que um farmacêutico sozinho
numa farmácia vai conseguir dar conta de toda a demanda de trabalho, né? Não é esse o objetivo, né? Sobrecarregar o farmacêutico, não é isso que a gente quer, né? Mas também muitas vezes a gente vê que falta deixar esse tempo protegido para exercer essa atividade. Acho que é isso. Não, gurias, eu faço até um comentário com vocês. A gestão tem o Conecta para o Futuro, né? Que é um dos eixos do programa de gestão, que ele é exatamente ir às escolas para sensibilizar os alunos a fazerem farmácia. Porque não importa, nós temos muita falta de colega, principalmente no serviço público. Então, é muito importante que a gente forme mais, né, pessoas. Deixa eu só fazer assim, a Márcia dos Ângeles, né, ela fez aqui 2 perguntas. A educação da equipe foi um indicador com avaliação muito baixa. Por concordar que não se avança sozinho, como vocês veem as possibilidades de trabalho do farmacêutico junto às equipes de saúde? Como podemos avançar no trabalho interprofissional? E parabéns pelo projeto primoroso. Estão com a palavra, Ninês. Eu acho que eu vou falar alguns insights assim que me veio a partir da escrita dela. Eu acho que uma coisa que a gente vê muito no HIV, agora a Karine comentou, é essa formação integrada, multiprofissional, né? Uma formação que ela não é focada só numa área em específico, mas em todas as áreas, né? Todas as profissões acabam interagindo naquele momento para determinado assunto, alguma questão específica, e esse é um espaço muito importante, porque é a partir dali que a gente consegue mostrar o nosso trabalho, né, para a equipe, né, e para outros profissionais, assim, que não têm dimensão do que o farmacêutico pode fazer, né. Um outro ponto que a gente pode pensar, assim, também é nós, a nível, nós todos a nível de gestão, assim, trabalhar com a instituição de protocolos de cuidado compartilhado, assim, né? Pensar como que o farmacêutico pode se inserir dentro, né, de diferentes espaços e cenários em que ele trabalha, em que ele atua, e trabalhar também, fornecer subsídios para que esse farmacêutico tenha um fluxo de trabalho que consiga contemplar, né, outras profissões da mesma forma que outras profissões contemplem o farmacêutico. Acho que esse é um ponto inicial, assim, para se pensar isso, assim. Márcia, a gente precisa de ajuda para pensar isso. Mas, assim, o que a gente colocou, né, inicialmente, foram 2 coisas, assim, a gente gostaria que o farmacêutico participasse dos grupos que existem, dentro já, né, então a gente tinha uma pergunta se ele participava dos grupos que existiam, né, no seu município, e outro é que se ele realizava treinamento da equipe para esse processo de cuidado, por exemplo, né, da dispensação, ou da orientação, ou da identificação de pacientes com problemas, ou até da abertura dos processos, assim. Mas eu acho que a gente tem que amadurecer mesmo isso, assim, todos os medicamentos do CEAF, eles têm protocolos clínicos, e tem, assim, várias questões que podem ser, a própria DPC, né, a gente percebeu quão complexa ela é, né, que os pacientes não controlam, e não é só o acesso ao medicamento que vai garantir que eles controlem, porque o paciente vem retirar o medicamento e com cheiro de cigarro, ele fuma, né, quem tem DPC não pode, deveria deixar de fumar. E às vezes eles fumam com cilindro de oxigênio do lado, enfim. E daí tu tem que trabalhar com educação em saúde, e tu tem que trabalhar com outros profissionais em conjunto, assim. Então, acho que para cada patologia a gente, né, pensar, enfim, como a gente poderia integrar, e o farmacêutico se sentir parte, né, dessa equipe de cuidado também, mas tem um campo muito vasto, né, de atuação dentro desse grupo de doenças, assim, né, o próprio transplante é outro, né, que com certeza é um cuidado multidisciplinar, assim, e daí eu acho que é isso de a gente conseguir se enxergar como parte da equipe, que a gente consiga
sair da farmácia e ocupar outros espaços, assim, no sentido enfim, né, associações de pacientes, ou quando tem semanas de alguma questão, de alguma patologia, assim, mas ir se inserindo em outros espaços e junto com outros profissionais. Não sei, Ana, se tu quer fazer alguma consideração, eu posso passar para o próximo? Acho que sim, pode passar, Cristina, para falar. Tá bem. A presidente Giovana ali, ela levantou a mão, tu quer fazer alguma consideração nessa pergunta? Eu sou suspeita para falar do projeto, né, porque trabalhei com as gurias ali, acompanhei um pouquinho ali com a Fernanda e com a Ana, né, conheço a Ana de longa data ali do DEAF, né, e sem dúvida o Cuidar Mais foi muito bom para os municípios, a estrutura dos municípios principalmente, né, e a introdução do cuidado farmacêutico mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta, Ana. A gente sabe que essa integração do farmacêutico nas equipes, né, de saúde ainda, ela não está efetiva ainda, né, e dentro dessa parte do componente especializado, do DPOC, a gente ainda tem uma outra parte, né, da assistência, não pega a assistência primária, né, parte da assistência primária, mas ainda não é. Existe alguma coisa linkada, assim, do programa Cuidar Mais com os médicos que atendem os pacientes desse componente especializado, assim, em centros de referência? Como clínicas, que eu acho que atende, né, a gente que é farmacêutico, eu sou farmacêutica de município, né, e no município a gente recebe esses processos, muitas vezes, de hospitais, como clínicas, como Santa Casa, na sua grande maioria, claro que tem os médicos ali que atendem no município também, mas o que vem mesmo, né, dos centros mais especializados são desses, assim, existe algum link, assim, de que o médico, né, retorne, dê essa orientação de que também que o paciente procure o farmacêutico referência ali no seu município? Eu acho que é uma ótima ideia, Giovana, né? Isso que tu tá trazendo, assim. A gente, no programa, não chegou não alcançou ainda esse nível de integração, né? A ponto de conseguir, enfim, referenciar e contra-referenciar esses usuários, né? A gente sabe de algumas iniciativas de farmacêuticos e municípios que conseguem fazer esse trabalho dentro do seu município, né? Realizar, se integrar a equipe de saúde, mas pelo programa, assim, a gente estimula, né, que coloca isso como uma ideia, mas de forma institucionalizada no programa a gente não chegou nesse nível, mas acho que é algo bem importante a ser pensado, né, inclusive para outras condições de saúde, né, que a gente pretende dar continuidade no programa, proporcionar uma forma de qualificar o cuidado ao usuário também, né, essa maior integração pode qualificar esse cuidado, com certeza. Acho que é uma ideia bem importante. Então, já fiz minha colaboração, eu acho que dá para a gente pensar, né? A gente tem aí a Ana, agora a gente vai ter o próximo workshop de saúde pública, né, Ana? E vai ser no CREMERS, quem sabe a gente não faz algum trabalho já junto com eles lá nesse sentido, agora me veio esse insight aqui. Ah, verdade. Né, e fiquem à vontade, assim, o Conselho está aí para ajudar também e fortalecer isso, né, e ter esse apoio também da parte dos médicos, né, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo do Conselho, né, dos dois conselhos integrados, assim, e quem sabe a gente abre uma grande possibilidade dos municípios, né, aproveitarem isso também, né, para a gente conseguir fazer uma equipe realmente multiprofissional, né, acontecer e eles mesmos referenciarem para os farmacêuticos do município, né, para fazer esse atendimento, esse acompanhamento, que vai acabar desafogando mesmo, né, o nosso sistema, né, e dando para atenção básica, às vezes, ou para o farmacêutico que está ali no componente especializado fazer um acompanhamento e conseguir diminuir, né, o dano para o paciente, muitas vezes, né.
Uhum. E sabe que a gente escuta, assim, depoimentos né, de farmacêuticos que conseguem se integrar, assim, que eles, depois que eles conseguem demonstrar o trabalho deles, que eles conseguem se integrar à equipe, é, eles têm muita abertura, assim, porque o trabalho acaba sendo muito bem visto, porque as pessoas, é muito fácil enxergar a pertinência e a relevância do trabalho sendo feito, né? Então, é uma barreira mesmo a ser vencida, mas após, né, essa barreira ser ultrapassada, a integração, ela acontece, assim, de forma bastante, meio automaticamente, né, porque um trabalho complementa o outro. Exato. Então, assim, a gente escuta relatos bem legais, assim, de farmacêuticos que trabalham em parceria com médicos, né? Embora exista um imaginário, assim, muitas vezes, de que não há uma receptividade, de que pode não haver, né? Mas não é, assim, o que a gente acaba vendo em algumas realidades. Uhum. Acho que é provocar isso, né? Tem que provocar mesmo, pegar e chamar o médico para participar junto. Mas parabéns, gurias, parabéns, parabéns. Eu vou ler, gurias, para vocês, 2 comentários de colegas, tá? O Leonardo Eifert, eu acho que tem também a questão de acostumar o usuário a este serviço. Muitas vezes eles querem retirar o medicamento e ir embora. E quanto mais nos apropriamos do assunto, mais prático fica, né? A Andressa Blanco coloca, boa noite a todos, parabéns pela palestra. Acredito que para aumentar os serviços precisa fazer campanhas e divulgação nas mídias e aumentar o número de concurso público. Acredito que todos os farmacêuticos que trabalham no estado e município são concursados. Grata. E eu vou adicionar um comentário nesse da Andressa, porque o fato da estrutura de vocês, né, gurias, a Secretaria de Saúde, ela dá todo um suporte, a gente nota, assim, é muito bonito o trabalho de vocês, eu não sou do público, né, mas é um suporte tanto técnico, né, dos próprios colegas farmacêuticos, eu tenho uma dúvida lá, eu preciso trocar, vocês têm uma equipe ali muito boa para dar esse suporte técnico, e isso acaba fazendo com que um colega se sinta mais seguro, né, e além de todo o material, né, que é disponibilizado, né, material físico daí disponibilizado para esses municípios. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário disso aqui, porque eu levantei. A Márcia diz obrigada pelas considerações, como tem comigo, para pensar junto, mais uma vez, parabéns, ela colocou. E é isso, então. Muito obrigada, gurias. Obrigada mesmo, foi, assim, muito enriquecedora a palestra. De novo, todo mundo, né, dando parabéns pelo programa, porque ele é muito bonito mesmo, né? Dá orgulho de saber que tenha... Acho que alguém levantou a mão. Que nós temos isso no nosso estado. Obrigada mesmo. Deixa eu só ver, pareceu que alguém levantou a mão. Só deixa eu ver aqui. Não, acho que... Não, acho que foi um engano. Vocês querem fazer alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer o espaço, né? É bem importante, assim, a gente divulgar o programa, né? É importante a gente os farmacêuticos verem que é possível, né? A gente mudar a realidade no município. Em alguns momentos a gente sabe que é difícil, né? Que foi difícil até a utilização do recurso, o que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, né? Mas que em alguns municípios até conseguir utilizar o recurso foi difícil, tanto que não foi utilizado ainda a totalidade do valor repassado. Mas é possível, né? É possível fazer, e como a Karine também mencionou antes, né, a gente... Cortou para todo mundo ou só para mim? Ana, cortou tua também, conexão. Ana, tá ouvindo? Oi, tá ouvindo nós? Oi, voltou, acho. Ana, tá nos Voltou? ouvindo? Estou ouvindo, mas era isso, gente. Só queria agradecer pelo espaço mais uma vez. Obrigada, e obrigado pela atenção. Tá bem, certo? Meninas, convido vocês a continuar conosco, tá? Para a palestra daqui a pouquinho,